Fala, meus queridos! Tá iniciando mais um podcast, o nosso Pod Vendas, e hoje com dois convidados ilustres, o nosso querido Eduardo. Ô, Eduardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O Dair Tramontim, seja muito bem-vindo também. Hoje, nosso co-host, o Ellison. E aí, gente, boa tarde. Não perca hoje muito assunto bacana aí para você que quer mudar o futuro do local onde você vive. Tá aí o cara aí, ó. Bora lá. Aproveitamos uma brecha, né? Conseguimos aí um horário aí na agenda corrida de vocês. Quero agradecer a presença. E já queria iniciar, Odair, o pessoal ouviu um pouquinho a história do Odair Tramontim. Muito boa tarde a vocês, muito obrigado pelo espaço, pela gentileza, pela acolhida. Eu sou Odair Tramontim, sou um promotor de justiça, professor há mais de 30 anos na cidade de Blumenau. Sou natural do oeste de Santa Catarina e nunca tive nenhum envolvimento com a política, nunca imaginei que eu fosse tê-lo. Até que no ano de 2020, eu que sou um promotor, sempre combati a corrupção, crime, tinha uma luz no fim do túnel com a Lava Jato, né? E de repente a gente viu que a Lava Jato foi morrendo, e o Partido Novo me procurou em Blumenau para ser candidato a prefeito. Eu, naturalmente, não refutei a ideia de imediato, porque não fazia parte do meu desejo, da minha perspectiva de vida, mas acabei aceitando, né, por um desafio, e fui muito bem votado. Faltou 1%, um pouquinho mais de 1% para eu ir para o segundo turno, disputando uma reeleição, gente grande, os profissionais da política, e ficou um legado muito interessante da campanha, né? Ideias diferentes, um partido novo, que é um partido diferente, um partido que não usa fundão eleitoral, ou seja, não usa dinheiro público para fazer campanha. Me encantou, consegui convencer grande parte da população de Blumenau, mais de 22 mil pessoas votaram em mim, completamente desconhecido. E agora o Partido Novo vem forte para a eleição estadual. Fui convidado, não sei se vocês sabem, depois pode falar, no Partido Novo tem que fazer uma prova, tem que fazer um processo seletivo, não se lança qualquer um, porque para que o eleitor não corra o risco de comprar gato por lebre, né, de comprar uma novidade sem consistência. Eu aceitei, estou aqui, nesta semana estou fazendo uma agenda aqui em Palhoça, São José, Iguaçu, Florianópolis, para me aproximar dos nossos pré-candidatos. Aqui está o Eduardo, que é um rapaz valoroso, um empreendedor, que quer fazer a diferença. E eu estou, então, à disposição de vocês para conversar mais sobre aquilo que a gente pretende fazer, aquilo que a gente defende, enfim, a novidade com consistência que eu represento do Partido Novo. Então, já para entrar, puxar um pouquinho para o Pod Vendas, que a gente traz bastante empresários de Santa Catarina, que o Odair almeja, pensa em estar fazendo de diferente para alavancar e facilitar a vida dos empresários, que não está sendo fácil? O Partido Novo tem na sua programática o enxugamento da máquina pública. Por quê? Porque quando você diminui a despesa, ou você não aumenta tributos, que é a grande reclamação, e sobra para investimento, né? E hoje o Estado gasta muito na folha de pagamento, né? Ocupa-se o Estado basicamente para pagar seu funcionalismo, aposentados, e sobra muito para investir em infraestrutura, que talvez seja o principal problema de Santa Catarina. Então, como a gente vai atuar para defender o empreendedor? Duas coisas: trabalhar em infraestrutura, porque infraestrutura é desenvolvimento, né? Não aumentar a carga tributária de jeito nenhum, equacionar as despesas. O Estado precisa gastar menos e, principalmente, eu acho que vocês que são empreendedores, trabalham com empreendedorismo, sabem muito bem. O que o cidadão quer é que o Estado não atrapalhe. A gente precisa desburocratizar, a gente precisa diminuir o peso do Estado no lombo, literalmente, no lombo do empreendedor, né? Você, para montar um negócio, para fazer rodar um negócio, é muito difícil. Por quê? Porque o Estado, além da carga tributária pesada, além da burocracia necessária, ele castiga demais. Eu hoje fui tomar café da manhã numa padaria, eu vi lá que tem 6 tipos de licença, né? Então, para você rodar uma coisa, para você começar,
é muito difícil, principalmente para o pequeno. E aí as pessoas às vezes dizem, mas então vocês estão defendendo o empresário e não as pessoas simples, o trabalhador? Ao contrário, porque quem defende o empreendedor, defende o emprego. Porque quem emprega é o empreendedor. E no Brasil, especialmente, os pequenos empreendedores. Então o Partido Novo, que é um partido recente, novo mesmo, né, vem com essa ideia de enxugamento, de profissionalização, porque a gente trabalha com a ideia de que a gente deve ter profissionais na política e não políticos profissionais, porque a política, infelizmente, ela se desvirtuou e ela virou uma profissão. Pior que isso, virou um negócio. E nós defendemos que a gente tenha profissionais na política, pessoas bem-sucedidas, que nunca tiveram na política e que se entreguem à política para servir e não para ser servido. Como para ser presidente de um clube de serviço, presidente da APAI, presidente de uma entidade, ou seja, não fazer da política uma profissão. Então a gente entende que quem não vive da política torna o Estado mais leve, torna o poder público mais leve, consequentemente mais fácil para o empreendedor, facilita a geração de riqueza, facilita o emprego e aumenta também a carga tributária para dar saúde, para dar educação, para dar infraestrutura e segurança pública. E isso que Santa Catarina é um dos melhores estados a se morar, né? Eu sou suspeita a falar, mas já viajei praticamente pelo Brasil todo e caramba, Santa Catarina tem de tudo. Uma coisa curiosa a respeito disso, o estado de Santa Catarina tem pouco mais de 1% do território nacional, mas nós somos o 6º PIB do Brasil. E nós temos os bons índices, né? Melhor longevidade, índice de pobreza, menor desemprego, e com essa condição de 6º PIB do Brasil, nós somos o estado, seguramente você conhece o Brasil, que tem a pior infraestrutura do Brasil, a pior. Vocês que moram aqui na grande Florianópolis, eu que moro em Blumenau, sabemos muito disso. O estado só tem uma única rodovia duplicada, e na parte de Palhoça até Joinville, até Curitiba, ela já está sucateada seguramente há mais de 10 anos. E quando você tem uma infraestrutura ruim, você atravanca o desenvolvimento, você dificulta a transmissão das riquezas, né? o transporte das riquezas até os portos, até o consumidor final. Ou seja, você é um entrave para o desenvolvimento. Isso para falar que na região litorânea. O oeste de Santa Catarina, muito pior. Por quê? Porque o oeste, hoje, que é um centro de produção do agronegócio, um dos maiores do mundo, tem que trazer a sua produção, o seu frango, os porcos, enfim, as proteínas animais para os portos, em estradas sem duplicação. Né? Demora 10 horas para vir de Chapecó até Itajaí. Então, é preciso que o Estado, é um absurdo, e essa eleição é importante, isso, coloque na pauta política a infraestrutura, que é extremamente importante. Eu fui para o Rio de Janeiro, tinha transporte marítimo, trem elétrico, isso, aquilo. Aqui é só através de rodovia. Não tem ferrovia, por exemplo, se trazer a produção do extremo oeste para os portos, uma ferrovia tiraria caminhões, daria mais segurança para as pessoas, uma série de coisas. Então, me parece que a infraestrutura, me parece não, hoje eu tenho certeza, eu estou terminando esse primeiro giro pelo Estado, é o principal problema que dificulta a nossa economia, consequentemente, as melhorias que o Estado poderia representar muito mais para a sociedade. E é muito importante para todo mundo que está nos ouvindo, tá sim, ainda mais quem é empresário, tá próximo a políticas externas que influenciam diretamente na empresa. Até eu mesmo, eu achava que, não, mas o que tem a ver a política com com a Agiliza, com o nosso ramo, com o crédito consignado? Mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver, até o que dando adendo que o Odair falou, em questão também do próprio governo limitar os empreendedores, é só tirar aí, eu tenho muitos amigos do ramo de construção civil. Cara, eles escolhem cidades a dedo aonde vão investir. Aí eu falo, tá, por quê? Porque tu vê algo potencial ali? Não. A facilidade para eu conseguir construir. É muito comum isso que você falou, da burocracia que inferniza, que atravanca. Quando eu fui candidato a prefeito de Blumenau, um dos piores cenários era esse. E a gente levantou lá, e depois eu fiquei sabendo que é uma realidade em quase todos os lugares, você demora mais tempo
para conseguir o alvará de construção, entre o protocolo e a expedição do alvará, do que levantar o prédio da fundação até a entrega da chave. Absurdo, isso é um absurdo, né? Isso não tem sentido. E geralmente, quando não tem controvérsia nenhuma, coisas simples. Então é preciso que a administração pública veja o empreendedor como um parceiro, não como um inimigo. E que, infelizmente, parece que o empreendedor, dos vários ramos de atividades, parece que ele é tratado como um inimigo. E ao contrário, ele tem que ser tratado com um tapete laranja, tapete vermelho, tapete laranja, para que ele possa desenvolver, criar riqueza, enfim, gerar o desenvolvimento. É bem como tu falou, existe há um bom tempo no Brasil, acho que foi criado por alguns governos, alguns sindicatos, mas hoje realmente o empreendedor é visto como vilão. E se travou isso na sociedade de uma maneira de que as pessoas começam às vezes a enxergar, não, o empresário é o cara que tem dinheiro e é o cara, né, que papa tudo e todo mundo. E não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa começar a entender que, como já foi falado aqui pelo Tramontim, quem gera emprego são os empreendedores. A partir do momento que tu gera emprego, tu gera riqueza. Então, se a pessoa ela tem um salário, ela vai fazer toda a economia girar. É toda uma questão de logística, né? Tudo parte dali. O Estado não cria nada. O Estado ele vive às custas de quem cria. Que sou eu, que é o Felipe, que é o Tramontim, que são os indivíduos. O Estado não cria nada. Então, quanto mais a gente aumenta o funcionalismo público, quanto mais a gente aumenta as despesas, os privilégios, é maior a carga tributária. Então, assim, se a gente está adquirindo mais pessoas para contratar, ou se a gente está aumentando o salário, os impostos do ano passado já não serão suficientes para o ano seguinte. Consequentemente, a gente aumenta o imposto. Aumentou o imposto não é só para as empresas, aumenta para as pessoas. Então, a gente tem que, primeiro, ter um governo liberal seria seriamente algo fora do comum no Brasil, como a gente está tendo hoje com o Romeu Zema, que é o único governador que o Partido Novo tem no Brasil, e fez uma mudança incrível em Minas Gerais. E por mais que a gente tenha alguns deputados que queiram trabalhar para acabar com essa burocracia no Brasil, como a gente tem o deputado Bruno, a gente ter um governo liberal vai facilitar essa transição, começar a entender que o livre mercado, que as pessoas têm que ter autonomia para decidir o que é melhor para elas, sabe? E não a todo momento o Estado querer dizer, dar alguns exemplos simples e toscos que tem aí por aí. Tinha uma lei aqui em Florianópolis onde se era proibido o saleiro na mesa do restaurante. Caramba. Simplesmente com a premissa de que o sal faz mal à saúde e você botar o sal em cima da mesa é estimular a pessoa a usar o sal. Gente, isso aí é zombar, né, de cada uma das pessoas. Cada um tem discernimento suficiente para saber o que é bom para si. E é esse tipo de atitude que a gente começa a sarciar a liberdade do indivíduo. E a gente se acostumou, esse é o pior. A gente começa a se acostumar com essas coisas e a gente não percebe o quão errado é. Isso eu dei um detalhe mínimo, mas tem diversas intervenções que o Estado faz a todo momento na vida de cada um e que atrapalham. Então, assim, o Estado ele tem que se preocupar com saúde, segurança e educação. Basicamente isso. A partir do momento que ele passa a querer empreender, digamos assim, o Estado querer, por exemplo, Petrobras é uma estatal onde o Estado a todo momento usa como cabide de emprego, a todo momento participa, além de ser uma forma de corrupção, além de ser uma forma de se perpetuar no poder, ele entrega um mau resultado. Correios, todo ano fecha negativo. Agora, se a empresa é uma empresa privada, se é eu que sou dono da empresa e eu fecho negativo no meu ano, cara, o ano seguinte ou eu vou fechar ou eu vou dar um jeito de fazer aquilo ali dar certo. Eu vou ter que entregar um melhor serviço para os clientes. É assim que funciona. Então, quando o Estado resolve empreender, nunca vai dar certo. Sabe por quê? Porque o prejuízo não é deles. O prejuízo é nosso. É muito fácil ter uma empresa e tu não se preocupa se vai dar lucro ou não, ou se o atendimento é bom ou não, porque só tem tu. É só o Correios. É a mesma coisa do transporte coletivo. É um monopólio. Nenhuma outra empresa pode concorrer. Mas é privada. Mas é só eles. O que gera a melhor qualidade é a concorrência. Com certeza. E isso só vem do setor privado. Então, enquanto o Estado querer brincar de empreender, nunca vai dar certo no Brasil. O Estado tem que preocupar com 3 coisas: saúde, segurança e educação, e nada mais que isso. Nessa linha que ele colocou, né, o Estado é tradicionalmente um péssimo prestador de serviço. Né? Então, só para fazer um raciocínio nessa linha. Isso para não falar que o Estado não tem que ser empresário. Quem tem que ser empresário é a iniciativa privada, com liberdade econômica.
Eu sempre falo o seguinte, né? Nós temos uma das piores ou das mais altas cargas tributárias do mundo, né? Padrão Dinamarca, padrão Noruega, mas prestamos serviços da África subsaariana, do Gabão. Né? E o cidadão foge do Estado. O cidadão foge do Estado. Vou dar um exemplo para vocês. O professor está ensinando com giz e cuspe, como eu sempre brinco, desde o meu tempo. Né? Então a mesma aula que eu tive, pessoas da mesma idade teve, vocês que são mais jovens tiveram e os filhos nossos estão tendo. Então a gente precisa trazer tecnologia, tem que trazer a informação, tem que educar esses jovens no seu tempo. Porque o que acontece? Além de não aprender, quando eles podem, eles abandonam a escola. Tem muito êxito escolar, sobretudo no ensino médio, justamente por quê? Porque é falta de foco na questão escolar. Isso para não falar em saúde e outras coisas. Completando o que ele falou, realmente, eu dei uma olhada nesses dados, só que o interessante, e aí talvez que esteja o erro, né? O maior investimento desse valor, ele vai para o ensino superior. Tanto é que, como ele falou, todo mundo foge da escola pública, ali no ensino fundamental, ensino médio, mas todo mundo quer estar na UFSC da vida. Então o investimento está lá em cima, mas não está entregando um bom resultado. Porque, de fato, o momento onde a gente deve investir é no ensino fundamental. Sim. É ali. Então, depois que a pessoa chega no ensino superior sem o conhecimento básico lá atrás, não recupera mais. O investimento, ele pode ser o maior possível. Se ele não for feito com eficácia em base em estudos, ele simplesmente é rasgar dinheiro. Então, falta eficácia. Porque investimento nessa área o Brasil tem de sobra. Então, realmente, é pensar um pouquinho nisso, né? Pessoal, eu queria aprender um pouquinho com vocês, porque uma pré-candidatura leva bastante planejamento, projeto, tem muito métodos de venda ligado a isso, como influenciar pessoas, ter uma boa oratória para levar informação para, né, e trocar de ideia, enfim. Como que a gente se prepara? Como trazer e vender mais essa informação? Porque, querendo ou não, tem muito relacionamento com vendas. Claro. Esse é um dos desafios que o Partido Novo tem. Por quê? Nós somos o único partido que não usa dinheiro público para fazer campanha. Fundão eleitoral, que neste ano no Brasil é 4,9 bilhões. Eu vou repetir, 4,9 bilhões. Que as pessoas comuns não têm nem ideia do que significa essa montanha de dinheiro. Para dar um exemplozinho bem banal, nós temos hoje no Brasil cerca de 33 milhões e meio de pessoas com carteira assinada. Se você dividir os 4,9 milhões por 33 milhões e meio, cada trabalhador vai pagar cerca de R$150 para os políticos fazer campanha para eles mesmos se eleger. Como se o cidadão quisesse fazer isso. Então eles assaltaram os cofres públicos, antes eles roubavam para fazer campanha. Agora nem precisa disso. Eles vão lá e tiram do orçamento. Está regularizado agora, legalizado. Tira da educação, tira da infraestrutura para fazer campanha. E nós somos os únicos que não temos isso. Então a nossa campanha é mais difícil, por isso, mais uma vez, obrigado a vocês por nos darem esse espaço, porque é só assim que essa mensagem vai chegar lá na frente. Nós vamos usar as redes sociais, nós vamos usar as pessoas, vamos nos utilizar das pessoas que acreditam, que desejam a mudança, que desejam uma novidade com consistência, e é isso que o Partido Novo tem. E para que não se tenha dúvida, mas vocês são os aventureiros, nós já temos novidades, votamos no atual governador e ele não respondeu, eu quero dizer que o Partido Novo, como eu disse antes, ele faz uma prova antes de lançar o candidato. Então, ele fez uma prova, provou que tem condições de ser deputado, eu fiz uma prova, provei que para os critérios partidários eu tenho condições de ser governador, então o eleitor escolhe, daí se escolhe ou não é uma questão dele, mas ele escolhe com uma segurança de que a gente entrega aquilo que promete. Dá um exemplo, o Moisés só não foi cassado, teve 2 impeachments, porque vendeu a alma para os deputados. Essa é uma verdade. É um absurdo. Um governador do Rio de Janeiro, outra novidade, foi cassado. Primeiro ou segundo ano. O Romeu Zema, que é o nosso único governador, não teve nenhum processo, nenhuma... Por quê? Porque ele foi testado antes. Não é um aventureiro. Nós temos o prefeito de Joinville, por exemplo, que se elegeu sem usar dinheiro público. O Zema se elegeu sem usar dinheiro público, né, na base do S, que é a nossa campanha que eu estou fazendo. Né? Eu dirijo meu próprio carro, então tem suor, tem muita sola e tem muita saliva.
Então é com base nisso, respondendo a tua pergunta, que a gente vai tentar chegar, e nós chegaremos ao eleitor, porque o eleitor quer mudança, quer uma alternativa, quer a diferença, e o Partido Novo representa isso. Por isso que eu gostaria que as pessoas pensassem, analisassem, sigam as nossas redes sociais, Odair Tramontim, Eduardo Sábio, que lá vão conhecer um pouquinho melhor quem nós somos, de onde a gente veio, para onde a gente vai, e assim a gente vai fazer uma campanha propositiva, defendendo coisas boas, criando um cenário animador de futuro para Santa Catarina. Para finalizar, a gente está com um tempinho um pouco apertado, mas só para finalizar respondendo a tua pergunta, tem algumas coisas que a gente defende no contexto geral, que a população em si ela não consegue entender de fato, ela não sabe como funciona o projeto, como tramita o projeto de lei, como funciona, né, a divisão de recursos do começo do ano, quantos do meu imposto vai para a saúde, para a segurança, educação, são coisas um pouco mais complexas. Então, falando necessariamente de venda, a gente tenta pegar, né, tudo que a gente defende, todas as nossas bandeiras, como corte de privilégio, como acabar com a burocracia, entre outros, e trazer para exemplos reais. Por que economizar 4,9 bilhões em fundo eleitoral, fundo partidário, vai impactar a vida da tua vizinha, da tua mãe, da tua tia? Então a gente tenta trazer para a realidade dele. Não, é o seguinte, esse dinheiro poderia estar sendo usado para calçar a rua da senhora, poderia estar sendo usado para conseguir uma vaga para o seu neto na creche. Dessa forma a gente consegue trazer para a realidade deles, eles entendem, então de fato esse é o dinheiro que a gente perde. Quando a gente está dando carro oficial para deputado que já ganha 25 mil, 26 mil, 27 mil por mês, a gente está gastando com isso. O Bruno sozinho economizou 3 milhões e pouco. Sozinho. Caramba. Um deputado. Nós temos 40 em Santa Catarina. Ele sozinho economizou. Só devolvendo privilégio. Então faz essa conta. A gente tem 1.500 deputados no Brasil, entre federais e estaduais. Então a gente está falando de bilhões, além do fundo eleitoral. Então esse dinheiro podia estar indo justamente para isso. Quando a gente traduz vira essa chave para as pessoas e diz, não, é para usar diretamente nisso, é para usar para o teu cotidiano, para o teu dia a dia, eles começam a entender a mensagem. Então, agradeço, Felipe, pela oportunidade dada para mim, pelo Tramontim, tá? Queria conversar mais com o Tramontim, então a gente tem outro compromisso agora, sim, tá? Muito obrigado. Não, maravilha. Nós que agradecemos a presença de vocês. Então, pessoal aí, não esquece de curtir, compartilhar, seguir as redes sociais e até a próxima, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer enorme. E eu encerro com uma frase que é atribuída ao Einstein, que eu acho sempre importante dizer o seguinte: se a gente não está contente, a gente tem que mudar, né? E o Einstein diz que é estupidez a gente querer resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. Então, as pessoas devem pensar, parar de reclamar e, quando tem uma alternativa, analisar, estudar e se posicionar. Eu acho que isso é importante. Muito obrigado, grande abraço e até a próxima. Valeu, gente.